Olá, seja bem-vindo aqui ao canal mais informado. Eu sou o Hack e hoje vou falar sobre essa data histórica que é o dia 30 de abril, que ali seria de fato o fim do Terceiro Reich, né, para muitos, com a morte de Adolf Hitler. Só que as questões em torno da morte dele renderam e rendem muitos assuntos até hoje, inclusive sobre teorias de que ele não teria morrido ali no dia 30 de abril, que ele teria morrido depois, que ele teria fugido. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso. E vou falar se de fato Hitler morreu no dia 30 de abril ou não e quais as circunstâncias aí que norteiam, que envolvem, que tentam criar uma neblina sobre a morte dele nessa data de 30 de abril de 1945. Bom, final da guerra. Como última cartada, os alemães tentaram uma última ofensiva poderosa contra os aliados, pelas Ardenas. E com a ajuda do tempo ruim, e devido a uma intensa neblina, os ataques da Força Aérea Aliada não puderam atrapalhar os alemães. Além disso, os aliados também estavam sofrendo com o desgaste que eles já estavam lutando, avançando pela França ali sem parar desde 6 de junho, do dia D. Então, sem o apoio aéreo, os aliados sofreram muito com essa ofensiva no final de 1944, até porque eles não esperavam esse ataque alemão, por pensarem que os alemães não tinham mais força para exercer uma ofensiva contra os aliados, e eles deveriam ficar apenas na defensiva. Bom, e se você quiser que eu faça um vídeo sobre essa campanha alemã nas Ardenas, ali em 1944, início de 45, deixa aí um comentário que eu faço um vídeo só sobre essa campanha ali nas Ardenas. O próprio Hitler estava presente, estando próximo à região, e a partir de um abrigo subterrâneo, ele mesmo dava as ordens para os ataques. Era uma tentativa desesperada da Alemanha de conseguir uma vitória sobre os aliados, como em 1940, que eles também foram ali pelas Ardenas, para conseguir um armistício no fronte ocidental. E então eles conseguiriam voltar todas as suas forças para o leste para combater os soviéticos, onde eles estavam perdendo e sendo obrigados a recuar desde a derrota na Batalha de Kursk, que ficou conhecida como a maior batalha de blindados da história. Bom, e após a derrota dessa ofensiva alemã, em janeiro de 1945, Hitler se retirou para Berlim, onde em breve ele poderia atravessar inclusive do fronte ocidental para o fronte oriental pelo metrô de Berlim. Bom, essa data de hoje, de 30 de abril, é considerada como a data do suicídio de Adolf Hitler. Contudo, algumas teorias sugerem que após a rendição alemã, o corpo de Hitler aparentemente nunca foi encontrado. E aí, alguns dizem que ele poderia ter sobrevivido, que ele poderia ter fugido e ter fingido que tinha morrido para ninguém ficar procurando ele. E aí nesse vídeo a gente vai discutir essas teorias e saber se de fato o ditador alemão morreu no dia 30 de abril de 1945 ou não. Primeiramente vamos aos fatos concretos sobre a situação em torno dos últimos dias de Hitler. A essa altura, de abril ali de 1945, a Alemanha nazista estava sendo invadida pelos americanos e pelos britânicos pelo ocidente e pelos soviéticos ali pelo oriente. Só que os soviéticos estavam mais próximos, pois eles já estavam começando um cerco a Berlim. Hitler havia acabado de comemorar o seu aniversário de 56 anos no dia 20 de abril. E no dia 25 de abril, sua piloto favorita da Luftwaffe, a Hannah Rachstesch, aterrissou em Berlim com o intuito de salvar o ditador alemão, querendo levar ele para longe, Inclusive, a foto da sua aterrissagem ali em Berlim correu pelo mundo, pois ela conseguiu romper o cerco soviético e desviar das milhares de balas de canhões que tentaram acertá-la, e conseguiu posar ali em Berlim. Ela aterrissou na avenida em frente ao portão de Brandemburgo, no centro de Berlim. Ela insistiu muito com Hitler para que ele deixasse Berlim junto com ela. Só que o ditador alemão se recusou, pois ele estava preso ali nas suas fantasias, acreditando ainda numa vitória. E no lugar do Hitler, o ministro Albert Esper acabou deixando Berlim junto com ela.
Bom, Hitler estava desolado pela derrota, né? E totalmente desequilibrado mentalmente. E ele trazia o seguinte discurso: se o povo alemão não conseguir destruir os soviéticos, então deve morrer. O mundo não tem lugar para os fracos. Sua loucura era tamanha que o mesmo povo que ele tinha pregado que era superior, né, racialmente falando, agora ele pregava o seu extermínio completo por não conseguir vencer os soviéticos. E segundo o médico Ernst Günther, que esteve com o ditador 9 dias antes de sua morte, Hitler tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos, sofria de gastroenterite, além de doenças psicossomáticas. E no bunker ele chegava a tomar 92 tipos de remédios diferentes. Muitos imaginavam até que ele se entorpecia de remédios para suportar os acontecimentos. E numa noite de loucura, alucinado, olhando para o quadro de Frederico o Grande na sua sala, ele começou a falar do destacamento do exército de Stein como sua grande aposta para virar a situação, e ordenou que o comandante em questão, praticamente derrotado no norte de Berlim, atacasse. Se não fizesse, seria executado. Stein ficou perplexo, já que ele não tinha nenhuma chance de sucesso. Todos nós que vivíamos no bunker estávamos totalmente desligados do mundo exterior. Não existia nenhum contato. Por isso, acreditávamos que o destacamento era mesmo uma esperança, assim como tudo que o Führer dizia, afirmou Trude Jung, ex-secretária do ditador. Durante quase toda a manhã do dia 22 de abril, Hitler exigia histérico notícias do ataque de Stein. Ao meio-dia, foi informado que seu general não tinha avançado. Pior, as forças soviéticas haviam entrado no norte de Berlim. Gritou, esbravejou e caiu sentado numa poltrona, exausto. Pela primeira vez ele disse abertamente aos comandantes nazistas que a guerra estava perdida e quem quisesse estava liberado para partir, para ir embora. Mas ele ficaria na cidade até o fim e acabaria com a própria vida. O pronunciamento de Hitler soou como um furacão no bunker, e a partir daí, todos passaram a agir como se o apocalipse estivesse próximo. Soldados largados nos corredores só discutiam sobre quem ficaria ao lado do Führer e quem ia partir. Dezenas de oficiais e empregados, por ordem do próprio ditador, corriam de um lado para o outro. Também destruíam documentos, né, e se organizavam em comitivas para deixar Berlim e em voos fretados. O clima ficava cada vez mais fora de controle. Quem resolvia ficar sabia que enfrentaria as horas finais. As granadas e os bombardeios fizeram com que as paredes chegassem a rachar e havia muita poeira no ar. As adegas do bunker começaram a ser arrombadas. Soldados bebiam freneticamente. Como a maioria dos que ficavam ali, nada tinham para fazer. Ficavam perambulando bêbados, discutindo a melhor forma de se matar. Segundo Trude Jung, Hitler estava assustado com a notícia da morte de Benito Mussolini. Temia cair nas mãos dos soviéticos. Não quero que depois de minha morte meu corpo seja exibido nas feiras russas. Por isso, ele tinha duas preocupações em mente: a de se matar com precisão e a de dar um fim nos seus restos mortais. Seus médicos de confiança disseram que o ideal seria ele tomar uma pílula de cianeto e depois atirar, pois caso tremesse na hora, né, porque ele sofria do mal de Parkinson, o veneno faria efeito. Em seguida, ele mandou chamar Goebbels e a sua guarda pessoal para dar uma ordem mórbida. O seu corpo e o corpo de Eva Braun deveriam ser incinerados imediatamente após a sua morte. Na noite do dia 28 de abril de 1945, foi particularmente muito agitada no bunker. Depois de resolver como se mataria, Hitler fez o improvável. Ele se casou com Eva Braun e mandou chamar um juiz, Goebbels e Bormann como testemunhas. E então desposou Eva Braun, né, que já era sua amante por mais de 14 anos. Essa atitude foi em reconhecimento pela lealdade dela. A
cerimônia não durou mais do que 2 minutos. Em seguida, o ditador mandou chamar Tru Jung e ordenou que todos saíssem. Era hora de ditar o seu testamento. Bom, e esse documento fazia nomeações e recriminava os judeus como os verdadeiros responsáveis pela guerra. Apesar de todos os reveses, a guerra ficará na história como a manifestação mais gloriosa e heróica da vontade de viver de um povo, disse ele. Na manhã do dia 30 de abril, Hitler resolveu testar o próprio veneno para ter certeza que daria tudo certo. E deu as cápsulas de cianeto à sua cachorra, a pastora alemão Blonde, e também aos seus filhotes, que minutos antes brincavam com os filhos de Goebbels. Antes do almoço, mandou chamar Otto Gunst, seu ajudante de ordens pessoal, e o instruiu detalhadamente sobre a incineração do seu corpo e de Eva. A essa altura, mesmo que ela desejasse continuar viva, ele não ia permitir para ela não ser interrogada pelos soviéticos. E nesse dia, depois do almoço, ele se encontrou com Eva Braun e ambos apareceram no corredor para as despedidas finais. Tru Jung conta que Hitler apertou sua mão e disse algumas palavras a seu ouvido. Bom, e pouco depois das 3h15 da tarde, enquanto ela estava brincando com Helmut, um dos filhos de Goebbels, ela teria ouvido um barulho de um tiro. E ela acredita que foi esse o barulho do tiro que Hitler se matou, E aí ela disse o seguinte: encontrei Hitler e sua mulher sentados em lados opostos de um sofá. Na têmpora esquerda do Führer havia um pequeno furo, do qual, no entanto, não escorria sangue, contou Heinz Ling, uma das primeiras pessoas a entrar nos aposentos em que o casal se suicidara. Os corpos foram carregados para uma vala fora do bunker e foram encharcados com 180 litros de combustível antes de ser queimado. Goebbels e os soldados fizeram sua última saudação nazista e atiraram a primeira tocha. Era o fim do Terceiro Reich. Mas, apesar dos relatos de diversas pessoas que estavam no bunker, ocorreram dúvidas quanto ao verdadeiro fim de Hitler. Isso porque os primeiros a entrar em Berlim foram soviéticos, que alegaram por anos ter os restos mortais guardados de Hitler. Mas essa versão levantou dúvidas por conta da má reputação da KGB, o serviço de espionagem soviético, e porque nenhum outro perito internacional teve acesso aos restos mortais de Hitler, apenas os soviéticos. Bom, a maioria das teorias diz que Hitler não morreu durante a guerra. Afirma que ele cruzou o Atlântico e o próprio FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, decidiu investigar uma possível fuga de Hitler, após receber cartas de pessoas que acreditaram tê-lo visto vivo. Segundo esses relatos, ele teria saído da Alemanha no dia 29 de julho de 1945, teria viajado em um submarino e chegado são e salvo a um rancho no interior da Argentina. Em 1946, um homem entrou no SW Restaurant em Washington, nos Estados Unidos, para almoçar. O restaurante estava cheio, mas alguém ocupando a mesa de 2 lugares cedeu espaço para que ele se sentasse. Os dois não trocaram uma palavra, mas o homem, que também não teve sua identidade revelada, estava certo de que era o Adolf Hitler, com bigodinho e tudo. E esse relato foi publicado no New York Journal American. Já em 1948, o jornal colombiano El Tiempo recebeu uma carta dizendo que Hitler estava no país, e o autor da carta, cujo nome também não foi divulgado, seria a pessoa que o ajudou a se instalar em terras colombianas. Ele teria sido contactado pelos nazistas ainda durante a guerra para criar um refúgio para o líder nazista. Além disso, o homem teria guiado a comitiva para entrar pela península de La Guajira para se acomodar em uma de suas fazendas. Existe também uma região na Argentina que recebeu alguns imigrantes alemães após a Segunda Guerra. E essa região chegou a receber árvores plantadas ali da região favorita de Hitler, Berchtesgaden. Contudo, o que leva a teoria de Hitler ter ido para a Argentina
foi uma sobrevivente polonesa que alega ter visto o ditador alemão sem bigode e com uma cicatriz na região onde ficava o bigode dele e careca. Mas disse que mesmo assim, mesmo ele estando, né, todo diferente, ela não poderia deixar de reconhecer o rosto mais visto estampado nos jornais da Europa, ainda mais ali na região da Alemanha e da Polônia, no período que ela estava por lá. Além de Hitler aparecer em diversos comícios. Ok, mas se não levarmos em conta esses relatos e formos apenas aos fatos, acontece que alguns nazistas, dados como mortos lá depois da Segunda Guerra, com os anos eles acabaram, entre aspas, ressuscitando, como no caso de Josef Mengele, o oficial da Schutzstaffel e médico no campo de concentração de Auschwitz, o anjo da morte de Hitler. Ele foi encontrado no Brasil anos depois, e ele estava vivendo com uma identidade falsa, se passando por um austríaco chamado Wolfgang Gerhardt. E sua identidade só foi revelada após a sua morte de fato, né, verdadeira, que foi por afogamento em Bertioga, no interior de São Paulo. Então, se Mengele estava vivo anos depois da Segunda Guerra, quando todos o tinham por morto, por que Hitler também não poderia ter se aproveitado e ter sobrevivido, não é mesmo? Mas, independente dos relatos feitos, assim que invadiram o bunker em maio de 1945, a agência de inteligência do Exército Vermelho disse ter encontrado de fato partes dos restos mortais de Hitler carbonizados. Isso próximo ali do bunker. E de fato, grande parte havia sido destruída pelo fogo. Porém, uma pequena parte da mandíbula superior e alguns dentes do Führer foram encontrados e armazenados ali pelos russos. Só que até o momento apenas russos tinham acesso aos restos mortais de Hitler. Por isso existia essa dúvida se de fato eles tinham acesso, porque eles não mostravam para peritos de outros países, para que o mundo inteiro tivesse logo a certeza de que Hitler tinha morrido ali em 1945, em 30 de abril. Então, finalmente, na metade do ano de 2017, o Serviço Secreto da Rússia, provavelmente ali com autorização do Putin, autorizou uma equipe de pesquisadores internacionais examinar os restos mortais do ditador pela primeira vez na história. E a partir de então foi encomendada pelos serviços secretos aliados ocidentais uma investigação para confirmar que o líder nazista tinha de fato morrido, ao invés de ter fugido para a Argentina ali através de um submarino ou até para uma base secreta na Antártida. Então, finalmente uma equipe forense da França teve acesso ao que chamou de relíquias guardadas pelos serviços de inteligência soviético. Agora é russo, né? Por mais de 7 décadas e diz ter chegado a uma conclusão histórica inquestionável. Em um estudo divulgado na publicação European Journal of Internal Medicine, os patologistas apresentaram o resultado da análise de um conjunto de dentes guardado em Moscou desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os cientistas compararam as amostras com as descrições que tinham dos dentes de Hitler e chegaram à conclusão de que essas descrições batiam. Os especialistas usaram dados do dentista pessoal de Hitler, Hugo Blesker, e também de sua assistente, Kate Helserman, que diziam que o Führer, quando ele morreu aos 56 anos, ele tinha apenas alguns dentes. Bom, também destacaram que as análises mostravam que não tinham amostra de carne, vestígios de carne, nos dentes ali que foram encontrados. E de fato, batia, pois Hitler era vegetariano. E de acordo com o serviço público alemão de notícias, o Deutsche Welle, os dentes também seriam facilmente identificados devido às próteses e pontes notáveis e incomuns que Hitler era conhecido por usar. Os dentes são autênticos, não há dúvida. Nosso estudo mostra que Hitler morreu mesmo em 1945, disse o patologista Philipp Cherler, principal investigador do estudo. Portanto, para o fim das dúvidas, que todos tinham, inclusive eu mesmo, né? Até já tinha conversado com uma professora de história minha lá na época de colégio e ela me passava que existia essa possibilidade. Com esse estudo revelado aí em 2017,
chegamos à notícia de fato que Hitler morreu no bunker, né, e foi queimado ali em 30 de abril de 1945. Bom, e as fontes para tudo que mencionei aqui nesse vídeo seguem na descrição desse vídeo. E você gosta de vídeos sobre Segunda Guerra Mundial, vídeos como esse? Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Comenta aí se você gostaria de um vídeo sobre a campanha nas Ardenas belgas ou sobre alguma outra coisa da Segunda Guerra Mundial, que eu preparo um vídeo. E você também tinha dúvidas se Hitler tinha sobrevivido ali em 30 de abril, ou ele tinha escapado, ou você já tinha essa certeza, já conhecia que ele tinha morrido de fato em 30 de abril? Deixa aí um comentário. Foi um prazer ter você aqui no canal Mais Informado e até a próxima!